Nos destaques do Panorama CBN de hoje, eu conto para você que a nova presidente da Caixa Econômica Federal diz que o banco vai apurar com rigor e independência as denúncias de assédio sexual e moral que levaram à queda do antigo presidente Pedro Guimarães. Nos Estados Unidos, tiros foram disparados durante uma parada de 4 de julho, que é o dia da independência do país. E morre o arcebispo emérito de São Paulo, Dom Cláudio Umes. Panorama CBN. Olá para você que está ouvindo o Panorama CBN. Eu sou a Juliana Prado e vou te contar em menos de 30 minutos tudo que foi notícia nesta segunda-feira, dia 4 de julho de 2022. E aí, tudo bem com você? Vamos para mais uma semana de notícias por aqui? E eu começo essa edição de hoje dando continuidade a um assunto que veio lá da semana passada, que é aquele caso de assédio na Caixa Econômica Federal. Hoje, a nova presidente do banco, Daniela Marques, disse em entrevista à Globo News que o banco vai apurar com rigor e independência as denúncias de assédio sexual e moral que levaram à queda do antigo presidente. Ela disse ainda que, como parte das apurações, ela afastou funcionários que faziam parte do gabinete de Pedro Guimarães. O próprio vice-presidente Celso me entregou uma carta de renúncia. Existem os cargos de confiança da presidência, que aí houve uma recomendação de afastamento pelo conselho a mim, porque essa é uma responsabilidade e caneta minha. É natural que se leve as pessoas da sua confiança. Então, assim, a gente afastou 5 inicialmente consultores estratégicos, são 20. Possivelmente eu vou trocar os 20 porque eu quero criar núcleos temáticos no modelo de gestão que eu trabalho. O nosso foco é preservar a imagem do banco neste momento e isolar esse episódio do dia a dia do banco. Isolar o episódio não significa que não vai ter seriedade de apuração. Então, assim, na minha conversa com o Conselho de Administração, que cabe ressaltar, não tinha conhecimento dos fatos, o que a gente identificou para preservar o banco foi esse grupo inicial e esse processo já foi feito e foi encerrado. Se tiver outros indícios de outras pessoas envolvidas, serão cabíveis as mesmas providências e agora, por hora, esse movimento está feito e o resto é ligado à gestão. Relembrando para você, Pedro Guimarães deixou o cargo na semana passada após se tornarem públicas denúncias de funcionárias do banco que relataram ter sofrido do ex-presidente abordagens que configuram assédio sexual e moral. Ele nega essas acusações. E Daniela Marques, que é a nova presidente da Caixa, ela vai tomar posse oficialmente amanhã, mas ela já está colocando em prática algumas medidas para tentar afastar esse escândalo da imagem do banco. Tanto que ela disse que uma empresa independente vai ser contratada para ajudar nessas investigações de assédio no banco. E além disso, ela disse que nessa semana ainda, um canal de diálogo exclusivo vai ser aberto no banco. Lá, funcionárias da Caixa podem relatar casos de assédio. As instituições estão acima das pessoas, tá? Então, assim, uma empresa que quer se perpetuar, uma empresa que tem uma vida longa, como é a Caixa, que é um banco de 161 anos de história, isso só é possível quando a empresa tem uma cultura forte, quando tem um processo sólido. Eu tenho que me comprometer aqui, sim, que existem fatos graves sendo expostos, denúncias, gravações, envolvem outros órgãos. Isso tem que ser apurado. Eu, como mulher, principalmente, assim, não acho aceitável que haja indício de assédio sexual. Isso é sério, então eu tenho que me comprometer. Vai ser apurado com rigorosidade, com independência, com responsabilidade. A gente não tem intenção de perseguir ninguém e muito menos de proteger ninguém. Então cabe a mim agora, e eu já
Estou trabalhando com muito afinco nisso, de novo, porque sou mulher, sei várias e tive várias das dores das mulheres. Em uma outra frente desse caso, hoje o Ministério Público do Trabalho realizou uma inspeção na sede da Caixa Econômica Federal em Brasília para dar início ao processo de coleta de provas das apurações sobre essas denúncias de assédio sexual contra o ex-presidente do banco, Pedro Guimarães. A inspeção durou cerca de 1h30 e foi conduzida pelo procurador do Trabalho, Paulo Neto. E ele disse que o objetivo dessa medida foi conhecer o espaço físico do banco, entender como os setores se dividem no prédio e tirar fotografias para ajudar no processo. O Ministério Público do Trabalho também abriu um procedimento preliminar contra o banco ainda na semana passada, depois que a imprensa denunciou esses casos de assédio. E a Caixa tem até o fim dessa semana para responder os questionamentos que foram feitos pelo Ministério Público do Trabalho. Durante essa inspeção, Paulo Neto explicou que é importante para os procuradores conhecerem o espaço físico do banco onde esses casos de assédio também teriam acontecido. O objetivo dessa inspeção foi verificar o espaço físico onde esses supostos assédios poderiam estar ocorrendo. Foi construído todo um quadro fático e durante o depoimento das testemunhas é importante que a gente tenha essa ideia de como é o espaço físico aí dentro, quais setores se relacionam, onde funciona a presidência, a vice-presidência, e tiramos as fotografias que podem ajudar, né, na investigação. Então, nesse momento é um momento inicial, um momento de colheita de provas, né? Após essa inspeção, o Ministério Público do Trabalho pode ainda convocar funcionários para prestar depoimento e depois avaliar se vai instaurar um inquérito contra o banco e o ex-presidente. Já no Ministério Público Federal, já há uma investigação em âmbito criminal. Em outra frente de apuração desse caso, o Tribunal de Contas da União abriu também hoje uma investigação após um pedido do Ministério Público de Contas. O subprocurador Lucas Rocha Furtado disse à Corte de Contas que os fatos denunciados são de extrema gravidade, porque indicam uma conduta reprovável e incompatível com o exercício de presidente de uma das mais importantes instituições financeiras estatais. A apuração do TCU vai avaliar se Pedro Guimarães cometeu assédio sexual e moral contra as funcionárias do banco, o que, além de crime, caracteriza a violação do princípio constitucional da moralidade. No Judiciário, hoje, a Procuradoria-Geral da República pediu ao Supremo Tribunal Federal que seja tomado o depoimento do ex-presidente da Petrobras, Roberto Castelo Branco. A PGR quer prestar esclarecimentos sobre a possível interferência do presidente Jair Bolsonaro na empresa. A vice-procuradora-geral da República, Lindora Araújo, também defendeu que seja ouvido o ex-presidente do Banco do Brasil, Rubem Novaes. E aí você deve estar se perguntando, por que isso agora? Porque a Procuradoria se manifestou no STF por ordem do ministro Luiz Roberto Barroso, que é relator de um pedido do senador Randolfo Rodrigues para investigar uma troca de mensagens entre Castelo Branco e Rubem Novaes em um grupo no WhatsApp. Essa conversa entre os dois, que ocuparam cargos no início do governo e foram demitidos pelo presidente Jair Bolsonaro, aconteceu por causa de uma reclamação de Rubem Novaes em relação às críticas que Castelo Branco estaria fazendo contra o presidente Jair Bolsonaro. E ele foi cobrado por Rubem Novaes nesse grupo fechado de mensagens. E aí Castelo Branco rebateu dizendo, abre aspas, se eu quisesse atacar o Bolsonaro, não foi e não é por falta de oportunidade. Toda vez que ele produz uma crise com perdas de bilhões de dólares para os seus acionistas da Petrobras, sou insistentemente convidado pela mídia para dar a minha opinião. E não aceito 90% desses convites. E quando falo, procuro evitar ataques. Fecha aspas. E nessas mensagens, em um dado momento, Castelo Branco chegou a dizer que o celular corporativo que ele devolveu para a Petrobras depois que ele foi demitido
tinha mensagens e áudios que podem incriminar o presidente Jair Bolsonaro. Segundo Castelo Branco, nessas mensagens há indícios que o presidente Jair Bolsonaro queria interferir na Petrobras. Mas Castelo Branco não falou quais crimes que o presidente Jair Bolsonaro teria cometido. Então, até por isso, no depoimento de Castelo Branco, a Procuradoria-Geral da República quer esclarecer quais mensagens e áudios do celular corporativo que ele tinha e que, especificando o teor, poderia incriminar o presidente. Outro ponto que a PGR quer saber é em quais datas, circunstâncias e contextos que foram encaminhadas essas mensagens ou que foram recebidas. Além disso, Castelo Branco tem que explicar por qual motivo não apresentou às autoridades competentes essas mensagens quando ele teve essa oportunidade. Já no depoimento de Rubem Novaes, a PGR quer esclarecer o histórico de contato com o ex-presidente da Petrobras, a natureza da conversa e se conhece ou consegue detalhar as mensagens e também os supostos fatos e tipos de delito que Roberto Castelo Branco teria reportado nessas mensagens. Segundo Lindor Araújo, é preciso aprofundar esse caso antes de decidir se há elementos para uma investigação. Morreu hoje, aos 87 anos, o arcebispo emérito de São Paulo, Dom Cláudio Umes, em decorrência de um câncer de pulmão. A Arquidiocese de São Paulo publicou uma nota de pesar informando que Dom Cláudio vai ser velado hoje na Catedral Metropolitana da Sé, no centro de São Paulo, com a realização de missas em diferentes horários. E ao longo da vida, ele foi professor, reitor, teólogo e bispo. Cláudio Umes nasceu em Montenegro, no Rio Grande do Sul, onde ele entrou para a vida religiosa na Ordem Franciscana dos Frades Menores. E ele recebeu a ordenação sacerdotal em 1958 e a ordenação episcopal em 1975. Ele estudou filosofia em Roma, na Itália, e se especializou em ecumenismo em Genebra, na Suíça. E Dom Cláudio Umes assumiu a Diocese de Santo André no ABC e permaneceu por 21 anos até 1996, quando ele foi nomeado para a Arquidiocese de Fortaleza. No ABC, Dom Cláudio Umes acompanhou de perto o movimento operário no Brasil, incluindo aquela histórica greve geral dos metalúrgicos do ABC no fim da década de 1970. E muitas vezes ele abriu as portas da Catedral de Santo André para as assembleias, ele presidiu missa com a participação dos grevistas e se posicionou contra as demissões dos manifestantes. Já em Fortaleza, entre 96 e 98, Dom Cláudio coordenou um trabalho com as famílias mais pobres. Em 1998, São João Paulo II o nomeou como arcebispo de São Paulo, onde ele permaneceu até 2006 e foi nomeado cardeal pelo Papa em 2001. Em entrevista à CBN, o padre, professor emérito e ex-reitor da PUC do Rio, Jesus Hortal Sanches, relembrou um episódio envolvendo Dom Cláudio Umes no conclave que terminou com a escolha do Papa Francisco. Quando houve o conclave que elegeu o Papa Francisco, estávamos dois sentados um ao lado do outro. E contou que quando estavam já chegando à eleição, a decidir a eleição, já se via que iria ser Bergoglio, o Papa, que ele se inclinou ao lado dele e falou lá na orelha dele: não esqueça dos pobres. E Francisco disse: não esquecerei. De 2006 a 2011, Cláudio Umes trabalhou ao lado do Papa Bento XVI em Roma como prefeito da Congregação para o Clero. De volta ao Brasil, ele presidiu a Comissão Episcopal para a Amazônia da CNBB e a então recém-criada Conferência Eclesial da Amazônia. Em 2019, no Sínodo da Amazônia, em Roma, Dom Cláudio defendeu a demarcação de terras indígenas. A igreja sempre tem que estudar, ela sempre tem que aprofundar, ela deve dialogar com as ciências, com todos os tipos de conhecimento, aquilo que de fato nos ajuda a entender melhor a realidade, a vida humana, a vida da sociedade.
Agora eu vou fazer uma pausa no noticiário para trazer para você um recado do patrocinador deste podcast. O modelo analógico full service de grandes companhias está ficando para trás e o mercado está fragmentado por causa da transformação digital e inovação que está sendo impulsionada pelos novos hábitos do consumidor. Mas como se inserir na transformação e evoluir digitalmente? O Banco BV acredita na inovação aberta e no poder das parcerias para criar valor para os seus clientes, parceiros e para a sociedade. O banco trabalha com a mentalidade de que as melhores ideias e soluções nascem da combinação da solidez de empresas tradicionais com o dinamismo de empreendedores digitais. Sempre com a confiança e transparência, oferecendo serviços mais acessíveis, com melhor atendimento, o que resulta em um consumidor muito mais satisfeito. Para saber mais, acesse bancobv.com.br. Voltando ao noticiário, eu trago informações sobre a forte chuva que atingiu alguns estados do Nordeste. E passa de 56 mil o número de pessoas desalojadas e desabrigadas pelas chuvas que atingem Alagoas. O estado já soma 6 mortes por causa desses temporais e desde a última sexta-feira voltou a chover forte no interior, causando novamente transbordamento de rios e lagoas. E por causa desses estragos, o governo do estado já decretou situação de emergência em 51 dos 102 municípios do estado. De acordo com a Defesa Civil Estadual, 8.830 pessoas são consideradas desabrigadas, que são aquelas que perderam as suas moradias, e 47.651 estão desalojadas. São aquelas que precisaram ser retiradas temporariamente de casa e aguardam agora a situação normalizar para poder retornar ao local de moradia. E foram confirmadas mortes nos municípios de Campo Alegre, Coruripe, Matriz de Camaragibe, Palmeira dos Índios, São Miguel dos Campos e União dos Palmares, onde aconteceu a morte mais recente de um homem de 37 anos que tentou atravessar uma ponte alagada e foi arrastado pela correnteza. Essa chuva que atingiu o estado nos últimos 2 meses superou o esperado para o ano inteiro, segundo a Secretaria de Estado do Meio Ambiente e Recursos Hídricos. Diversos rios por lá transbordaram no interior e o volume de água fez transbordar também a Lagoa Manguaba, em Maceió, provocando um alagamento em diversos bairros. Já no Rio Grande do Norte, a Prefeitura de Natal decretou a situação de calamidade pública por causa das chuvas intensas que caíram durante o fim de semana na cidade. Para você ter uma noção, em 12 horas, a capital registrou mais da metade do volume de água esperado para todo o mês de julho. Segundo o Centro Nacional de Monitoramento e Alertas de Desastres Naturais, em 96 horas, houve o registro de mais de 300 milímetros no bairro Ponta Negra. Para você ter uma noção, a média de chuva esperada para todo o mês de julho é de 245 milímetros, segundo a empresa de pesquisas agropecuárias do Rio Grande do Norte. Ainda segundo a Prefeitura de Natal, há pessoas desabrigadas e moradores desalojados em decorrência do transbordamento de lagoas de captação de água. No mercado financeiro, a Bolsa de Valores de São Paulo encerrou o dia de hoje em baixa de 0,52% aos 98.438 pontos. No mercado de câmbio, o dólar comercial fechou o dia em alta de 0,09%, cotado a R$ 5,326. Já o euro encerrou o dia também com uma valorização de 0,03% aos R$ 5,551.
No cenário internacional, nos Estados Unidos, pelo menos 6 pessoas morreram e aproximadamente 24 estão seriamente feridas, depois que tiros foram disparados durante uma parada de 4 de julho. Esse é o dia da independência dos Estados Unidos e uma data super importante para os americanos. Esse tiroteio aconteceu hoje à tarde em Highland Park, perto de Chicago, no estado de Illinois. Essas informações que eu contei para você são de um comunicado da polícia. Esse texto ainda não deixa claro se entre os 24 feridos que foram levados ao hospital estão os 6 mortos. A polícia ainda está procurando o suspeito e considera que ainda é um caso ativo. Segundo a polícia, aparentemente o atirador estava em um telhado quando fez esses disparos. Lá, um fuzil foi encontrado e apreendido. O prefeito da cidade pediu para que as pessoas fiquem dentro de casa e ele disse que o FBI está auxiliando no trabalho da polícia. Esse desfile que estava acontecendo, que comemora a independência dos Estados Unidos, foi interrompido cerca de 10 minutos depois do início, quando começou o ruído que soava como tiros. A polícia então foi acionada depois que o barulho de tiros fez com que pessoas que assistiam ao desfile de 4 de julho corressem para se proteger. Como eu falei para você, essa data ela é muito importante nos Estados Unidos. Então, por isso a preocupação, porque reúne muitas pessoas. Os americanos celebram o 4 de julho com diferentes atividades e é uma das festas mais populares dos Estados Unidos. Tem até queima de fogos, que acontece por todo o país. Essas comemorações remetem ao 4 de julho de 1776, data em que foi publicada a Declaração de Independência, quando é considerado o dia do nascimento do país. Na tecnologia, se você é de Brasília, eu tenho uma boa notícia. A 5ª geração de internet móvel, o 5G, vai ser ativada em Brasília na próxima quarta-feira. Isso segundo o conselheiro da Agência Nacional de Telecomunicações, Moisés Moreira. Ele falou isso ao portal de notícias G1. Então, com isso, a capital federal vai ser a primeira cidade do país a contar com essa tecnologia. E para ter acesso à internet 5G, que é muito mais rápida, a pessoa precisa ter um celular que venha com essa tecnologia. Os aparelhos mais novos já vêm habilitados. E a princípio, de acordo com as operadoras de telefonia, não vai ser preciso que os clientes façam uma atualização do pacote de dados para acessar o 5G. Basta que o celular tenha essa função. Mas os detalhes comerciais ainda vão ser divulgados oficialmente. Inicialmente, todas as capitais deveriam ter o 5G funcionando até 31 de julho, mas devido às dificuldades logísticas para a importação de equipamentos, esse prazo foi estendido para o dia 29 de setembro. Só que Brasília exigiu uma menor quantidade de equipamentos em comparação com as demais cidades, então por isso que Brasília foi escolhida para começar esse serviço. No caso das demais capitais, ainda não há uma previsão de início do trabalho da chamada limpeza da faixa 3,5 GHz, por onde vai ser oferecido o sinal do 5G. Agora eu vou ficando por aqui em mais uma edição do Panorama CBN. Muito obrigada pela companhia de hoje. O roteiro dessa edição foi escrito por mim e a montagem e a sonorização são do Anderson Wendel, o Tico. E você pode me encontrar lá nas redes sociais no @Juliana_Deprado no Twitter e no Insta é só procurar por @JulianaDeprado. E tem o tradicional e-mail também, que é o juliana.prado@cbn.com.br. Não se esqueça que amanhã tem a edição da manhã do Panorama CBN a partir das 7 horas da manhã com a Bianca Santos. E se por acaso você quiser ser sempre lembrado que já tem uma nova edição disponível do Panorama, tanto da noite quanto da manhã, é só você seguir a gente no tocador de podcast que você está acostumado a nos ouvir. Toda vez que tiver um episódio novo, o aplicativo vai te avisar que tem notícias chegando, combinado? Beijos pra você e até mais!
Panorama CBN. As principais notícias do dia em menos de meia hora.